Olá, raios de sol! Olha eu aqui de novo, irradiando a minha luz para que ela se una à tua. Sejam muito bem-vindos, leoninos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue somente o que for para você, tá certo? Aqui na descrição do vídeo você também encontra o nosso Instagram, @irradiar_se. Também encontra o nosso e-mail de contato e o nome dos oráculos que eu vou utilizar aqui na leitura. Se você é novo por aqui, é muito importante a sua interação aqui embaixo, curtindo, comentando e compartilhando. Também é importante que você assista até o final para receber e compreender todos os conselhos e direcionamentos. Aproveita, se inscreve, ative o sininho de notificações e vem fazer parte aqui da nossa família, certo? Então vamos lá para a leitura. Vou começar com o oráculo dos acordos espirituais e nós vamos ver aqui qual é a energia inicial para vocês, qual é a mensagem inicial para vocês aqui com este oráculo que é incrível. Uma mensagem inicial para os leoninos. Por mais que não queiramos aceitar, quando não gostamos de alguém, é porque, de alguma forma, essa pessoa é o nosso espelho. Verdades duras demais para serem ouvidas, né? Mas é bem isso, gente. Quando a gente não gosta de alguém, no fundo, tem alguma coisa ainda que ressoa com a gente naquela pessoa. Porque quando não ressoa em nada, é indiferente. A gente não, sabe? Já viram aquelas coisas assim que realmente não ressoa em nada com você, que você vê, você não gosta, mas não é algo que te afeta diretamente, porque não tem nada a ver com você. Agora, quando você vê algo que te irrita profundamente, que te incomoda, que causa aquele... É porque alguma coisa dentro de você ainda vibra nessa mesma energia, mas pode estar no seu subconsciente, pode estar num trauma preso no passado, pode estar naquela caixinha que a gente tampa e coloca lá no fundo da nossa memória que a gente não quer abrir de jeito nenhum, entendeu? Então, é isso, né? De você entender que se te incomoda, algo ainda em você precisa ser trabalhado. Tem aquela frase que diz assim, né? Perdão é quando você consegue ir ao passado e voltar ileso. É exatamente isso. Você sabe que aquela situação está completamente resolvida quando você consegue ficar cara a cara com ela, olhar para ela, entender o que aconteceu e não sentir nada negativo em você. Sentir a compreensão, a aceitação de que tinha que acontecer, de que foi necessário. Quando você foge de uma situação, aí de repente a gente fala assim, não, já resolvi essa situação, mas a pessoa não consegue, não fala sobre aquilo, não olha para aquilo, não fugiu, sabe, a fuga. Por exemplo, quando você termina com o ex-namorado, né? Aí você fica aquela coisa não dita, mas você muda para uma outra cidade, você não vê mais a pessoa, você acha que tá resolvido. Aí de repente, anos depois, você vai e encontra essa pessoa e você sente assim, logo no plexo solar, né? Você já sente assim aquela coisa. Por quê? Porque ainda não resolveu. Porque você se distanciou e ficou aquela coisa assim, né? O mundo da outra pessoa girando aqui, o seu aqui, e ficou aquela coisa subentendida, né? Enfim. Tá? Então, de você pegar, de repente, algo que você tá fugindo, de você olhar para isso e tentar entender, tentar compreender, né? A carta da cura, olha só. A carta das ervas, que fala das nossas relações, que fala da nossa energia, que fala também da capacidade de cura, tá? Fala de dons artísticos, dons mediúnicos. Mas também fala de você se doar, tá? De você se doar a abrir essa porta, a virar a chave dessa situação, tá? Pode ser que para algumas pessoas, essa situação do passado que está subentendida, não resolvida, está bloqueando, está prendendo a sua energia de alguma forma, está drenando a sua energia de alguma forma, ok? Vamos ver mais uma aqui. A justiça, a carta de Xangô fala da intransigência, mas também fala
nesse contexto aqui, de que algo precisa ser resolvido, principalmente com essa mensagem inicial, sabe? Porque a justiça é o que? É a sentença, né? É a resolução da causa, sabe? É a verdade prevalecendo. Ou seja, a porta que você espera que se abra está... olha só, gente, que interessante. Tem uma frase que diz assim: a chave para a porta para o seu futuro está... Como é que é? Calma. A porta para o seu futuro está... A chave para o seu futuro está presa na porta do passado. Alguma coisa assim, gente. Eu sempre... Me vem a frase na cabeça, sempre nos vídeos. E eu lembro a frase pela metade, assim, sabe? Mas é isso. A chave para o futuro que você quer, de repente, está presa em algo do passado que você ainda não resolveu ou não trabalhou de forma completa, sabe? Não é porque você não está olhando para essa situação que ela está resolvida, tá? A situação só está resolvida quando você é capaz de olhar para ela e não ser afetado por ela, tá? Então é hora de você se doar a essa cura aqui, tá? A ser justo com você, a parar de ser tão racional em relação a alguma situação, a parar de ser tão intransigente em relação a alguma situação, tá? O que mais? A criança, realmente para alguns envolvendo traumas da infância, tá? Situações do passado. Pode ser traumas com os pais, com o pai, a figura... Olha só a carta da morte. Olha só que interessante. A carta da morte e a criança também representa o nascimento, o início. Então você precisa finalizar esse ciclo que ainda te prende a algo da sua infância, tá? Um trauma com o tio, um trauma com o professor, um trauma com a mãe, um trauma com o pai, sabe? E às vezes a gente acha que é algo gigantesco. Sabe a sensação de abandono? A sensação de abandono tem muito... Não é assim, meu pai me abandonou. Sim, né? Essa é a forma mais literal. Mas, por exemplo, de repente um brinquedo que você queria, ou uma brincadeira que você foi fazer com seu pai e ele rejeitou, já é uma sensação de abandono. Já é algo que fica marcado no nosso subconsciente. Entende? Então, é algo que precisa ser trabalhado, ok? A carta de Oxum é a carta energia central de vocês, que fala do nosso bem-estar, que fala da nossa fertilidade, da nossa abundância, fala das riquezas em geral, do amor próprio também fala. Então pode ser que essa situação aqui esteja bloqueando também tudo isso na sua vida, ok? Olha aqui a carta das alianças. A carta da espiritualidade, que fala realmente da gente se dar um tempo, né, da gente se isolar, da gente... É um tempo de depuração quase, sabe? Aquele período onde a gente se doa pra curar alguma coisa e junto da espiritualidade, né? A derrubar velhas estruturas. Olha aqui a carta do desgaste. Essa situação realmente te prende. Agora, essa aliança... Deixa eu tirar a última carta aqui, porque essa aliança aqui... O Sol e o Mar. O Mar fala de quê? Cura, né? Cura, e aqui nós temos a carta do sentimento. Então, cura emocional, tá? Realmente, vocês precisam trabalhar aqui algum trauma emocional na vida de vocês. Mas aqui a carta da aliança representa as parcerias. Para alguns pode ser um antigo relacionamento, ok? E se não for, pode ser que essa situação aqui do passado, do seu trauma com o seu pai ou com a sua mãe ou com alguma figura, esteja atrapalhando e sugando a sua energia, tá? Olha aqui, esteja às sombras, tá vendo? O rato é o quê? O rato é aquela... come escondido, né? Vive na migalha, vive te sugando e você não vê ele, tá? Só vê a bagunça que o rato deixa, mas você não vê o rato. Ou seja, é uma situação que você não entende o porquê. Você não sabe por que a sua vida acontece, de repente, tantas coisas. Mas é por conta de algo que tá subentendido e tá, assim, não está claro. E é preciso que você olhe para isso com clareza. Olha o que veio depois, o Sol.
Sabe, você tá evitando de olhar para uma situação, mas você precisa olhar para ela. Você precisa aceitar que essa situação existe para que você possa depois curá-la. Primeiro passo aqui é a aceitação de que algo precisa ser curado. Depois, você olhar para esse algo livre de julgamentos, tentando compreender, por mais doloroso que tenha sido, gente. Tentando compreender o porquê disso. Porque só assim você vai conseguir curar e... né? O sol também é o que? A vitalidade. Olha só, aqui é a carta da não vitalidade. Fala inclusive dos vampiros energéticos, que sugam, fala até de algumas doenças físicas, sabe? Crise de depressão, crise de ansiedade ou problemas de baixa imunidade, coisas físicas mesmo, sabe? E a carta do sol é o oposto. É a vitalidade, é o progresso, é a saúde, é a criatividade, tá? É o ânimo, tá? É a força da vida, o sol. Então, é de você olhar para essa situação para você recuperar a si mesmo, quase, tá? E comprometer-se com isso, tá? Pode ser aqui para alguns em relação à autoestima, porque a carta da criança fala da nossa essência também. A carta de Oxum também fala da nossa vaidade, do nosso amor, amor próprio. E a carta da aliança fala também do compromisso conosco também, tá? Então, para alguns aqui pode ser uma dificuldade em se amar, em aceitar algumas imperfeições que você encontra, que você enxerga em você mesmo, ok? Sobretudo, período de cura aqui para vocês, ok? E ó, duas energias de vocês centrais com água, né? Que fala também do emocional, tá? É basicamente isso que eu falei. A chave para o seu futuro está na porta presa no passado. Eu acho que é isso. Ou a porta para o seu futuro está na chave presa no passado. É alguma coisa assim, gente. Olha aqui, embaralhei embaixo. Deixando ir, soltando realmente um trauma, soltando alguma coisa emocional. Olha aqui a água de novo, tá vendo? Bota pra fora, chora, liberta, gente. Tá? Às vezes a gente fala assim, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Mas você está disposto a fazer tudo que precisa para chegar lá onde você quer, né? Ó, a carta da celebração. Aventura. Vidas passadas. Para alguns pode ser, então, nós temos aqui a carta que representa a criança interior e nós temos a carta também que representa outras encarnações, ok? Seja lá o que for, você vai conseguir curar isso, desde que você se comprometa com isso, tá? Olha aqui a carta da celebração. Tá? É como se você fosse virar uma chavinha dentro de você que fosse te dar a compreensão que você precisa, tá? É como se você precisasse conseguir, pelo menos, olhar essa situação com outros olhos, tá? Para alguns, realmente tem a ver com karmas familiares. Ciclo kármico familiar, de repente. Pode ser algo que a sua mãe passou, sua avó passou, ou seu pai passou, seu avô passou, entende? Você veio aqui para curar e não para replicar isso com seus filhos ou com as suas próximas gerações. Então é hora de você olhar para essa situação e resolver, porque é isso que está no seu caminho de vida também, ok? Que exige coragem, que exige força, mas que exige também que você acredite que tudo vai ser possível de ser trabalhado e de ser libertado, porque você veio com essa capacidade, entende? Comparação, olha só, a maturidade aqui. Tá? Interessante, porque a maturidade saiu junto da carta da criança, né? Tá. Ou seja, eu senti aqui que para muitos, embora vocês tenham crescido em idade, né, amadurecido, seu corpo físico se desenvolveu, mentalmente, às vezes você se sente tão inseguro quanto você era criança. Você tem dificuldade, de repente, aqui em
Não é dificuldade, desculpa. Mas há momentos aqui em que você se sente completamente vulnerável. Por quê? Por conta desse abandono afetivo que você sentiu na sua infância. É como se você sempre procurasse abrigo ou apoio em outras pessoas, no universo, em outros relacionamentos, sabe? E você foi, e essa situação, por você não olhar para ela, essa situação, sabe aquele. O medo é uma coisa assim absurda, né? Então, de repente, algo que era desse tamanho, o medo vai fantasiando e a nossa imaginação rola solta e vai se tornando algo, um bicho-papão, né? Gigantesco. Quando na realidade é muito mais simples e prático resolver isso do que você está pensando. É só uma questão de você se permitir isso, tá? O que mais? Sofrimento. Ó, controle, realmente fala de prisão mental, tá? É a carta do momento a momento e apego ao passado, tá vendo? E aqui nós temos a carta da fonte, que fala a energia criadora, né? Sempre me remete a você fazer trabalhos com o chakra do plexo solar, sempre. Plexo solar também para baixo, né? Por conta das cores, ok? Então, chakras mais básicos para te realinhar, tá? Para equilibrar essa energia mais instintiva, tá? Realmente a carta do sofrimento aqui fala de você finalizar um ciclo de dor, um ciclo de insatisfação, tá? Para você iniciar um ciclo onde você tem mais controle em relação à sua própria vida, aos seus próprios sonhos, ok? Onde você consegue liberar aqui alguma tristeza, alguma mágoa do passado novamente aqui, tá vendo? Muitos já sabem o que é, tá? Outros vão precisar descobrir, porque pode ser uma crença subconsciente, tá? Que você nem sabe por que a sua vida fica tão travada, ou você não consegue dar os passos que você até consegue planejar, mas na hora de executar você não consegue. Por quê? Porque subconscientemente tem uma crença que te prende, tá? Para outros, olha aqui a carta da comparação. Tem muito a ver com a energia do amor próprio. E então, trabalhar aqui também a sua conexão com o seu eu divino, com o seu eu superior, tá? Com a sua família de alma. Conecte-se com a sua família de alma, tá? Silencie alguns pensamentos, olha aqui, tá? Vamos ver a mensagem final para vocês aqui, leoninos? Qual é a mensagem final para os leoninos? Tá, caíram 4, vou aceitar, né? Vasculhe a sua mente, organize-a, olha aí. Livre-se do lixo psíquico que gira ao seu redor constantemente. Muitas vezes você o capta e acha que é oriundo da sua própria mente. Separe o que é seu do que é dos demais, e assim estará mais próximo do seu caminho. Tá vendo? Quando ver o seu próximo brigando consigo mesmo e descontando toda essa carga negativa sobre as costas dos outros, simplesmente manifeste amor. Outra. Quando reconhecemos as nossas fragilidades, começamos a respeitar os aprendizados do nosso próximo, que se manifestam em precariedades ou em imperfeições. O apego nos impede de ver o novo. Abra-se para a mudança. A inércia gera dor e sofrimento. Tá certo, leoninos? Então é isso. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, se inscreve, ative o sininho de notificações. E um beijo, nos vemos na próxima leitura. Até lá!